Você já parou para pensar como o transporte público coletivo é importante para a mobilidade urbana? Todos os dias, ônibus, metrôs e trens urbanos transportam cerca de 50 milhões de pessoas, assegurando o direito de ir e vir, fundamental para a economia do país e para o bem-estar dos brasileiros. O transporte público por ônibus é o principal meio de deslocamento utilizado pela população, respondendo por 86% de toda a demanda por transporte coletivo. São 3.313 cidades brasileiras atendidas por sistemas organizados de ônibus, um serviço essencial, gerido pelo poder público e prestado por quase 1.800 empresas privadas concessionárias, que operam uma frota de 107 mil veículos e geram quase 500 mil de empregos diretos. Apesar de sua importância, o transporte público por ônibus enfrenta há vários anos uma profunda crise, resultado de uma dura realidade. Ao contrário de outros países, o Brasil privilegia o transporte individual ao invés do coletivo. Vejamos, o diesel, insumo que responde sozinho por cerca de 1/4 do custo do transporte por ônibus, subiu 250% acima da inflação nos últimos 19 anos. No transporte individual, movido a gasolina, o reajuste do combustível foi apenas de 56,4% acima da inflação. Benefícios tarifários concedidos a idosos e estudantes oneram em 17% o custo da operação dos ônibus. 1 em cada 5 passageiros tem direito a esse benefício, que é normalmente coberto por quem paga a passagem. Nos táxis e nos transportes sob demanda por aplicativos, não existem gratuidades. Nas últimas décadas, o transporte público passou a enfrentar o desafio crescente dos congestionamentos. As políticas de incentivo à aquisição de carros e motos multiplicaram o número de veículos nas ruas e criaram um nó na mobilidade. Onde antes havia um ônibus levando 48 pessoas, passou a haver 40 carros levando o mesmo número de pessoas em média. 40 carros que ocupam um espaço 17 vezes maior que o ônibus. Mas as ruas são as mesmas. Com o trânsito quase parado, a velocidade média dos ônibus caiu de 25 km por hora para 15 km por hora em 15 anos. Somente com faixas exclusivas, corredores para ônibus e sistemas BRT, o transporte coletivo consegue fugir do congestionamento. Mas essas obras de prioridade ainda são exceção e existem em pouquíssimas cidades brasileiras. A queda de regularidade e qualidade do serviço tem levado os passageiros a trocar o ônibus por outras alternativas. Nos últimos 24 anos, o número de pessoas transportadas caiu pela metade. O custo também impacta nessa conta. Diferentemente de outros países, no Brasil, o transporte público quase não conta com subsídios do poder público. Com raras exceções, todos os custos são cobertos pela tarifa que recai sobre os passageiros pagantes. Com custos crescentes e menos passageiros para dividir a conta, o preço da tarifa sobe. Assim, mais passageiros abandonam o transporte público. Parte desse público passou a andar a pé e outra migrou para o transporte individual. São mais carros nas ruas, mais motos, mais congestionamentos e acidentes. O sonho do carro vira pesadelo e o que parecia ser solução torna-se um problema ainda maior. As redes de transporte coletivo urbano são um serviço público essencial que deve ser prestado de forma universal para atender grande parte do território urbano e sua população, que deve ser oferecido a preços módicos, acessíveis a todas as classes sociais e que deve ser ofertado de forma contínua, mesmo nos horários de baixa demanda. Para alcançar esses objetivos, as empresas de ônibus urbano propõem a adoção de 6 programas de ação integrados que demandam poucos investimentos públicos e oferecem grande potencial de resultados. São eles: o Programa de Qualificação da Infraestrutura para o Transporte Público, que propõe a implantação de 10 mil quilômetros de corredores ou faixas exclusivas para ônibus nas 111 cidades brasileiras com mais de 250 mil habitantes, com um investimento de 3 bilhões de reais.
Programa de Padrões de Qualidade para o Transporte Público, que definirá critérios e metas de melhoria, permitindo a redução dos tempos de viagem e maior regularidade na prestação dos serviços. Programa Transporte Público como instrumento de desenvolvimento social, que pretende recuperar parte dos usuários excluídos do serviço por meio de uma nova política tarifária e aproveitar o tempo de viagem para atividades educativas e de cidadania. Programa de Transparência para o Transporte Público, que vai divulgar para toda a população as informações sobre oferta, demanda, receitas e custos do transporte coletivo. Programa de Custeio do Transporte Público, que propõe a cobertura de até 50% dos custos do serviço com uma cesta de receitas extratarifárias e desonerações para reduzir a tarifa e permitir o retorno de pelo menos 20% dos passageiros que deixaram de usar ônibus nos últimos anos. E Programa de Segurança Jurídica dos Contratos, para que as concessões dos serviços de transporte público sejam feitas com editais e contratos claros e bem detalhados, debatidos com a participação da sociedade e que tenham mecanismos que garantam o equilíbrio econômico, financeiro da rede de transportes e boa prestação do serviço. Se esses programas forem adotados, será possível oferecer um transporte público de qualidade, com transparência e preços acessíveis aos passageiros, uma demanda justa da sociedade brasileira. Lembre-se, não existe solução definitiva para a mobilidade que não seja pública e coletiva. Por isso, precisamos defender o nosso transporte público. Ele é um direito seu, meu, de toda a sociedade.